Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol, Campeonato Carioca, vamos nessa! 2024, o Cariocão entrando na quarta rodada nesse final de semana com os jogos de sábado. Vai deixando o seu like e se inscreve aí no canal. O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 com gols dos únicos jogadores que marcaram pelo Alvinegro até aqui, o Júnior Santos e o Jefinho. Jefinho, aliás, o principal artilheiro do campeonato ao lado do Lelê do Fluminense. O Botafogo dominou amplamente as ações, mereceu muito a vitória. O Sampaio não foi páreo, teve quase nenhuma chance de gol para valer. Pouquíssimas finalizações também. Mais tarde, Portuguesa e Flamengo empataram por 0-0. O Flamengo jogando com o time pra lá de alternativo, o time principal nos Estados Unidos, na Flórida, né? Jogou contra o Orlando City e empatou. E também empatou com esse time alternativo contra a Portuguesa em 0-0, Flamengo fora do G4, mas bom destacar, o Flamengo tem um jogo a menos na tabela, ficou devendo o jogo da terceira rodada contra o Volta Redonda a ser realizado apenas no dia 10 de fevereiro. A rodada número 4 tem continuidade no domingo, 15 para as 4 da tarde no Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão, tem Madureira contra Volta Redonda, esse jogo bem importante. Volta Redonda está na parte de baixo, Madureira também nas proximidades da zona do rebaixamento, os dois precisando pontuar. Às 4 da tarde no Mané Garrincha em Brasília tem Vasco da Gama e Bangu, jogo bem importante para o Vasco. Em caso de vitória, o Vasco vai reassumir a liderança do campeonato, tirando o Botafogo da primeira posição. No Luso Brasileiro tem dois postulantes à liderança do campeonato também, Fluminense contra Nova Iguaçu. Fluminense continuou com aquele time C que ele vem jogando, que inclusive está projetando o Lelê novamente aí para o time, que é o artilheiro do estadual, inclusive. Tem Flu e Nova Iguaçu às 18h10. E na segunda-feira, 8h30 da noite, o confronto interno de Saquarema, que não dá para chamar de clássico, né? Entre Audax e Boa Vista. O Audax que recentemente se mudou para Saquarema. O Audax já foi de vários municípios do Rio, é um time realmente itinerante. Vamos nessa, classificação geral, liderança do Botafogo com 9 pontos ganhos, 3 vitórias em 4 jogos, teve a derrota para o Boa Vista na rodada anterior, perdeu a liderança do campeonato e provisoriamente recupera, mas tem 3 opções aí para perder essa liderança. Pode perder para o Vasco da Gama, uma vitória simples do Vasco já vai fazer com que o Cruz Maltino assuma a ponta novamente, e tem Nova Iguaçu e Fluminense, quem vencer vai ultrapassar o Botafogo. Aí o Fogão torce por um empate entre os dois no jogo do Luso Brasileiro desse domingo. Então Nova Iguaçu está em terceiro porque tem 2 gols a mais do que o Fluminense, que aparece em quarto lugar. O regulamento do campeonato estadual muito simples, são 12 times, 11 rodadas, turno único. Os 4 melhores colocados vão às semifinais do estadual, e quem ficar em primeiro lugar nessa fase classificatória leva a Taça Guanabara. Quinto lugar é da Portuguesa, que chegou a 7 pontos com empate contra o Flamengo, mas tem um saldo a menos do que o Fluminense, por isso não entra no G4, está fazendo um bom campeonato mais uma vez. A Portuguesa, como era de se supor, é um time pequeno, dos mais organizados aí do futebol do Rio de Janeiro. Sexto lugar, Boa Vista, está com 6 pontos e pode também terminar a rodada no G4, joga com o Audax, em caso de vitória vai estar entre os melhores. Sétimo, Flamengo, aparece com 5 pontos, um tropeço, mas é bom destacar que o Flamengo ele tem um jogo a menos, que é o jogo da terceira rodada que ele não fez contra o Volta Redonda. Oitavo colocado, Madureira, tem 3 pontos. Nono, Volta Redonda tem 1. Décimo, Sampaio Corrêa tem 1 ponto. E nas duas últimas colocações, 11º lugar, o Bangu, que perdeu os 3 jogos que fez. 12º lugar, o Audax, que também perdeu os seus 3 jogos. A diferença entre eles é no saldo de gols. O Bangu, mesmo com 3 derrotas, não estaria sendo rebaixado nesse momento. O último colocado, o Audax, sim, estaria aí na faixa de rebaixamento, de despromoção para a Série A2 do futebol do Rio de Janeiro. E vamos aos principais artilheiros do Cariocão 2024. Lelê, do Fluminense, tem 3 gols. E agora, também com 3 gols, Jefinho, do Botafogo. Esse foi o resumo do Cariocão 2024. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, muito importante pra gente.